português do Brasil e português de Portugal. Recentemente, eu estou morando aqui em Portugal e recentemente vi uma reportagem que falava até de um linguista português que dizia que a língua do Brasil, a língua do português do Brasil, um dia vai se tornar um novo idioma, porque tem muitas coisas que separam e tal. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é algo muito parecido com o que ocorre no inglês, por exemplo. Às vezes eu vou ouvir um indiano falando, e às vezes eu tenho até amigos aqui em Portugal, são da Índia, e às vezes é difícil de ter uma conversa com eles, porque eles têm uma pronúncia diferente, eles têm um jeito de falar diferente daquele que a gente está habituado, que é o inglês americano, o inglês da Inglaterra. E aí? Realmente existe esse abismo entre o português do Brasil e de Portugal? Eu não enxergo que existe. Eu não enxergo que exista, eu acho que são línguas, são a mesma língua e não existe essa diferenciação, apesar de que pode ocorrer situações que as pessoas falam, principalmente o brasileiro não vai compreender quando algumas situações que o português fala. Por quê? Porque a gente não tem muito acesso à informação, a conteúdo midiático de Portugal. E o oposto ocorre. O Portugal consome muito conteúdo do Brasil, até porque nós temos a população maior e produzimos muito conteúdo para a internet. Mas e aí? O que é que o Estevão pode dizer sobre isso? Só para a gente fechar aí com uma polêmicazinha. Tá bom, tá bom. Bem, o que eu vou dizer é que, no passado, eu já cheguei a pensar na possibilidade de o português brasileiro ser uma língua diferente do português europeu, mas depois de estudar bastante de linguística, variação, linguística histórica, conhecer vários idiomas diferentes, hoje eu percebo, eu estava completamente errado. A distância entre o português brasileiro e o português europeu é muito pequena, é muito menor do que as pessoas imaginam. A diferença, tipo, tem palavras diferentes, tem alguns elementos gramaticais diferentes, a pronúncia é diferente, mas ainda assim a proximidade é muito, muito grande. Depois de conhecer várias línguas no mundo e ver as variações internas que existem em diferentes idiomas, percebi que o que acontece entre as variantes do português é muito pouco, é uma diferença muito pequena. Qualquer brasileiro com um contato com o português europeu, com a habituação, vai pegar aqueles elementos que são diferentes e daqui a pouco está conversando normalmente. Você pode ver vídeos de youtubers portugueses. Na verdade, vídeos de youtubers portugueses têm muitos espectadores brasileiros que estão lá vendo os vídeos, comentando, etc. Por quê? Porque é a mesma língua, a proximidade é muito grande. Tem elementos diferentes? Tem. Isso acontece em qualquer língua que tenha uma grande extensão, que seja intercontinental, isso é normal. Mas o que a gente poderia dizer do português é o seguinte: melhor que dizer que são línguas diferentes é dizer que é uma língua pluricêntrica. É uma língua que tem mais de um centro. Então, você tem Portugal como um centro e Brasil como um centro diferente, e aí você tem algumas diferenças que são típicas só daquele lugar. Diferenças até mesmo gramaticais. Então, os portugueses têm um uso gramatical que surgiu em Portugal recentemente, no século XIX, que só existe em Portugal, que é o uso não reflexivo do pronome si. O pronome si, originalmente, ele só era reflexivo, assim como ele é em latim e em todas as línguas românicas. Se você fala, ela precisa de si, ela precisa de si mesma. Mas os portugueses criaram o uso, ela precisa de si para dizer, ela precisa de você. Assim como ela precisa de ti, seria ela, né, de ti, então de si. Pronto, o Brasil também tem outras coisas que surgiram no Brasil, tem alguns usos específicos. Então, é uma língua pluricêntrica, mas ainda assim é uma língua só e não há nenhum bom motivo para
para qualquer separação. O único motivo que alguém poderia dizer é que se a gente separar, o português brasileiro vai poder, na sua norma padrão, incorporar de forma mais livre as suas características próprias, como o uso de pronome átono no começo de frase, dizer me ajude, em vez de ajude-me, ou coisas do tipo. Mas isso você faz perfeitamente com a língua pluricêntrica. Se você tem o Brasil como um dos centros da língua, com alguns elementos específicos, e Portugal com outros, você já chegou a esse objetivo. Não precisa quebrar a língua em pedaços como línguas diferentes, sabe? Uma língua pluricêntrica já dá conta disso aí. Então não tem nenhuma vantagem real nisso, e as diferenças são muito menores do que parecem. Então, são a mesma língua bem, eu não vou entrar mais em detalhes. Quem sabe outro dia.